Shalom. Esse meu coração vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Shalom. Paz do Senhor, Deus abençoe. Cauê, em Campinas. Amém. Paz, Irmã Maria, Portugal. São Luís, do Paraitinga. Aleluia. Shalom. Quero ser oferta viva Paz. em teu altar, meu Pai. Shalom, Portugal. Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Bom, estamos juntos mais uma vez para buscar a palavra do Senhor, buscar entendimento, buscar sabedoria. Amém? Paz. Olha, glória a Deus. Como é bom nós podemos ter a Bíblia, né? Examinar as Escrituras. Jesus falou aqui, nós encontramos vida eterna. Nós estamos estudando o tema, no momento, o governo do anticristo. Faremos a segunda parte hoje. Antes eu quero agradecer a você que tem conseguido levar os alimentos, os itens da cesta básica aqui na Igreja Agape em Ubatuba. Continuamos ajudando muitas famílias, tem sido uma grande bênção. Obrigado, viu, pela tua ajuda, que nunca falte no teu lar. Também os cultos têm sido uma unção linda. Pouco a pouco estamos nos acostumando a nos soltar, mesmo com a máscara, né? A máscara parece que prende um pouco. E em breve retornaremos o culto de quarta-feira também. Eu vou estar anunciando, tá bem? Nós estamos preparando tudo. Que Deus te abençoe. Também feliz porque nossos pastores, o Luiz e a Rose, conseguiram finalmente chegar no Brasil. Vieram de Moçambique, eles ficaram um bom tempo retidos lá, já com visto vencido, as fronteiras todas fechadas por causa do Covid, né? Mas chegaram em paz e segurança, estão conosco aqui no Brasil. Graças a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço revelação da Tua Palavra, eu peço que o Senhor nos dê entendimento, Senhor. E nos ajuda, Pai, a termos sabedoria para trazer para o nosso contexto aquilo que é possível e necessário, Pai, no cumprimento das Tuas palavras para os nossos dias. Pai, eu peço que reine a Tua paz em cada lar nesse momento. Reine a unção de cura, Senhor. Muitos irmãos e irmãs têm precisado de cura. Eu peço que reine a Tua unção de cura, Senhor, porque o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Aprendemos contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor cubra a Tua vida e a Tua família com o sangue de Jesus.
e que a unção do Altíssimo seja contigo, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou convidar você a dar a sequência de onde nós paramos no último estudo. Estamos em Apocalipse, capítulo 13. O assunto é o governo do Anticristo. Apocalipse 13. Amém? E nós vamos então dar a sequência. Eu havia finalizado comentando sobre as 7 cabeças que João viu da besta, que são 7 montes. Então, Apocalipse 13:1. Apocalipse 13:1, vamos a partir dali, vamos entrar nas veredas antigas. Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17:9 revela, Apocalipse 17:9, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Essa mulher é a meretriz, nós falaremos dela hoje. Bem, nós estamos numa sequência de Apocalipse. Se você perdeu os estudos anteriores, aqui no Facebook mesmo da Igreja Apostólica Agape Ubatuba, você tem todos os estudos anteriores, tá bem? Este aqui é o 10º, é o 10º estudo, tá bem? Então você tem os outros 9 anteriores aí no Facebook mesmo da igreja, tá bem? Então, essa besta, que é o anticristo, essa besta que subiu do mar, você se lembra? O mar representa as multidões, povos, tribos, línguas e nações. Nós lemos a referência. Ela se levantará, esse anticristo, e ao que tudo indica, ele reinará a partir de uma cidade que tem 7 montes, 7 colinas. Roma, na época de João, do apóstolo João, quando ele escreveu, ele teve a revelação do Apocalipse, Roma se assentava entre 7 colinas, e ainda se assenta, né? Tem o nome das 7 colinas. É que hoje a cidade de Roma é imensa, mas era bem menor naquela época, então isso já sinalizava bastante. O anticristo vai reinar a partir dali, 7 colinas. Então, pode ser outro lugar, pode ser outra cidade, mas pode estar apontando para Roma, então, lá na Europa. E fala também de 10 chifres. E esses 10 chifres, agora fica interessante e importante, acompanha comigo. Os 10 chifres, olha, 7 cabeças, que são 7 colinas, ou 7 montes, e 10 chifres, Apocalipse 13:1. Está falando do governo do anticristo, está falando do anticristo, a besta que se levantou da terra. João viu também 10 chifres. Esses 10 chifres representam 10 reinos, ou 10 países. Naquela época eram reinos. Hoje nós chamamos de países, né? A divisão política, né? Dos países. Então, os 10 chifres representam 10 reinos. Vamos ver Daniel 7:24, porque Daniel viu tudo isso também. Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, teve visão do fim dos tempos. Daniel 7:24. Deixa marcado Apocalipse 13, tá bem? Tem uma informação de que Lisboa também está sobre 7 colinas. Amém? Como eu disse, provavelmente há outras cidades que estão sobre 7 colinas, mas fica essa informação importante, tá bem? O anticristo reinará a partir de uma cidade sobre 7 colinas, isso está revelado. Daniel 7:24 fala sobre esses 10 reinos, os 10 chifres. Daniel 7:24. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros,
e abaterá 3 reis. Serão 10 reis e 3 serão abatidos, e daí vai se levantar um. Guarda isso. Mas então, quando fala lá, quando João viu os 10 chifres, são 10 reis, ou 10 reinos. Daniel viu isso. Vamos agora para Apocalipse 17, 12 e 13. Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então esses 10 reis formarão uma coalizão, têm o mesmo intento e entregarão seu poder à besta, ao anticristo. Então são 10 reis. Alguns interpretam, já há muito tempo eu conheço essa interpretação, de que seriam 10 países da Europa, né? 10 países europeus, formando um Império Romano reavivado. Você já vai entender por que Império Romano reavivado. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando foi formado esse bloco europeu, né, a União Europeia, e estava se formando, eu ficava prestando atenção. Olha, quando chegarem a 10, provavelmente é o que a Bíblia está dizendo, dos 10 reis, deve ser ali da Europa, né, porque eram países independentes, cada um com sua moeda, com suas fronteiras, e hoje a Europa tem uma moeda única ali, né? A Inglaterra agora saiu, mas foram mais de 10, passou de 10. Hoje eles têm uma moeda única aí na Europa, não é? Tem tratados, um tratado em comum. Então, interessante a gente tomar atenção a isso, tá bem? Serão 10 países numa coalizão, entregarão o seu poder ao anticristo. Fica uma possibilidade da Europa, já veremos por quê. Importante, como eu comentei, que o anticristo, ele prometerá paz, ele será um unificador, um apaziguador, muito inteligente, muito influente. E você sabe que antes de haver a paz é necessário haver o caos, né? Grandes mudanças na história da humanidade aconteceram depois de grandes caos. Por exemplo, depois da Revolução Francesa, 1789, uma grande rearranjo aconteceu no mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial também, grandes mudanças aconteceram, profundas mudanças. Isso tudo está interligado há muito tempo. E agora, com essa peste que surgiu na China, com apoio da OMS, um caos mundial se instalou. Um caos econômico, um caos social, um caos sanitário, e não se sabe até se não virá aí um problema de guerra também, né? Porque as tensões estão aumentando muito. Então novamente tudo propício para uma nova ordem mundial. Como aconteceu depois da Revolução Francesa, aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Talvez a diferença é que agora há outros sinais dos tempos. Muitos já têm dito que estamos no princípio das dores. Então, vamos ficar atentos. A gente está examinando isso justamente agora. Quando Satanás apresentar ao mundo o seu enviado, né, o seu anticristo, o falso Cristo, todos ficarão maravilhados. Vamos aqui então a Apocalipse 13, no verso 3. Apocalipse 13, 3. Você que pegou a partir de agora, creio que nesse momento a igreja de Cristo já terá sido arrebatada. Tá bem? Já aconteceu o arrebatamento, a igreja já subiu. E aqui nós estamos na grande tribulação, nos 7 anos que são a grande tribulação. Tá bem? Então, Apocalipse 13, 3.
e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra vai ficar maravilhada, os habitantes da terra vão ficar maravilhados com esse homem que vai ser curado de uma ferida mortal. Ele vai ter uma fama e uma notoriedade internacional. Essa ferida deve ser tão importante que o João, na visão, ele relata mais 2 vezes sobre isso. No Apocalipse 13, 12, ele fala que o falso profeta faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra. 13, 12. O falso profeta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. A primeira besta é o anticristo. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. E o verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Então algo sobrenatural vai acontecer com esse homem que vai se levantar, governar. Inicialmente ele governa uma aliança de 10 reinos ou 10 países, e depois ele vai ter o governo mundial. E finalmente vai culminar que todos vão prestar culto a Satanás e à besta, a esse homem, esse anticristo. Todos vão prestar cultos. Veja aqui Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão, que é Satanás, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então os homens vão prestar culto a Satanás e ao anticristo. Você sabe que Satanás sempre buscou a adoração dos homens. Esse sempre foi o desejo de Satanás. Ele ousou oferecer isso para Jesus Cristo. Eu vou pedir para você sempre deixar marcado Apocalipse 13, mas eu vou ler Mateus 4, a tentação no deserto. Mateus 4, de 8 a 10. Veja só isso. Veja só isso. Mateus 4, 8 ao 10. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Satanás disse a Jesus Cristo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Todos os reinos do mundo foram entregues a Satanás. O mundo jaz no maligno. E ele sempre quis a adoração do ser humano. E tem conseguido, de alguns, né? E ele também buscou ser adorado por Jesus Cristo. Ele falou: te ofereço todos os reinos desse mundo e a glória dele se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: está escrito, Satanás, só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Bem, então, a segunda besta, que é a besta que subiu da terra, nós falaremos dela a seguir, que é o falso profeta. Essa segunda besta vai organizar e vai promover um culto, o culto a Satanás e ao anticristo. E aí vai instituir uma nova religião oficial no mundo. Uma nova religião oficial no mundo. Eu comentei num desses estudos sobre algo que o Papa atual está falando sobre uma nova religião. Não estou dizendo que seja essa, tá? Mas eu quero mostrar a confusão das religiões
que está acontecendo e vai acontecer, porque o princípio sempre se aplica. Para que se implante algo novo, é primeiro necessário causar o caos no status quo, né? Naquilo que já está. É uma quebra de paradigma. Então, o Papa já fez encontro com líderes muçulmanos e outros líderes religiosos de grandes povos, né, de grandes religiões, para formar uma religião, o Chrislam, que seria uma simbiose, uma fusão entre o cristianismo e o Islã, o Chrislam. Se você procurar isso na internet, hoje em dia fica fácil, né? Na minha época, a gente queria buscar algo, tinha que ir até uma biblioteca e procurar índex e tal. Hoje em dia você vai na net, na rede, procura lá Chrislam, você vai ver essa nova religião mundial, um sincretismo religioso. E sobre as religiões, eu quero te comentar o seguinte, abrir um parênteses agora, para citar a maçonaria. A maçonaria é uma das sociedades secretas mais antigas do mundo, talvez a mais antiga. É uma sociedade secreta. Porque aqueles que participam não podem, não têm autorização para divulgar nada do que aconteça nas reuniões. E eles dizem que a maçonaria não é uma religião. Pelo contrário, a maçonaria aceita pessoas de todas as religiões. E até é necessário que, para que uma pessoa seja maçom, bom, primeiro ele tem que ser indicado, ele é investigado pelos membros, né, da maçonaria, e daí ele será aceito ou não. E uma das condições é que essa pessoa creia em Deus. Creia em Deus. E não importa qual a sua religião, a maçonaria aceita todas as religiões, sabe? As coisas que eu vou comentar brevemente sobre maçonaria, eu nunca fui maçom, então eu não estou falando de experiência pessoal própria, tá bom? Quero deixar isso claro, se eu falar alguma coisa que não procede. As informações que eu tenho são de livros, eu tenho vários materiais e até da internet, tá bom? Isso pode ser buscado e talvez alguma coisa seja inexata, é possível. Mas olha, a maçonaria tem... E por que eu vou citar a maçonaria? Porque a maçonaria aceita todas as religiões, isso é um princípio que vai ser aplicado no fim pelo anticristo, todos são aceitos, até que no fim a coisa afunila na nova religião, que é a adoração a Satanás e ao anticristo, tá bem? Todos são aceitos. Então a maçonaria, ela tem como fins educativos, filantrópicos, filosóficos e progressistas. Guarda isso, educativos, filantrópicos, progressistas e filosóficos. E o lema é aperfeiçoamento da humanidade. Aperfeiçoamento da humanidade. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o homem nasceu com a semente do pecado, não é? Em pecado me concebeu minha mãe, o homem tem a semente do pecado. O apóstolo Paulo fala, quando eu resolvo fazer o bem, eu encontro uma lei dentro de mim, de que o mal habita em mim, e muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço. Em Romanos capítulo 6, e Paulo fala, ai de mim, quem me livrará do corpo desta morte, desse corpo mortal? Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo Espírito Santo. Né? Então em Cristo nós encontramos a regeneração, nós nascemos de novo, mas a maçonaria prega o aperfeiçoamento da humanidade, é uma irmandade. Os seus fins, os seus magnos fins são liberdade, igualdade e fraternidade. Você já ouviu isso? Liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é um dos lemas da Revolução Francesa, Robespierre. Lá em 1789, na queda da Bastilha, que culminou na Revolução Francesa, a maçonaria estava muito infiltrada, teve um peso muito grande na Revolução Francesa. E até hoje não, porque já era e continua sendo o lema deles, liberdade,
igualdade e fraternidade. Agora, vamos a uma coisa um pouco mais específica. A maçonaria adora um Deus genérico nos primeiros graus. A maçonaria tem 33 graus, né? E a partir do momento que a pessoa entra, ela vai ascendendo aos graus, mas no começo, nos primeiros graus, eu aqui vou citar algumas coisas de um livro, que está ao contrário aí, né? Maçonaria por trás da fachada de luz, de William Schnöbelen. William Schnöbelen, ele foi maçom. Tem muita literatura sobre isso. Mas então, na iniciação, os adeptos eles aprendem Deus como um Deus genérico. Você pode continuar, você é judeu, continue judeu, você é cristão, continua cristão, você é islamita, continua, adora o seu Deus. E aqui não se fala disso. É importante que você creia em Deus. E lá, então, Deus é apresentado como Gadu. G-A-D-U, o grande arquiteto do universo. Só que são títulos bem suaves, bem genéricos, que à medida que vai subindo nos graus da maçonaria, a coisa vai afunilando e não é mais tão suave assim, vai se apresentando um outro Deus, que culmina com Satanás. Bem, todos os deuses são aceitos. Então eu vou citar rapidamente, tá? Eu quero só dar uma pincelada porque eu acho que isso vai ser muito importante daqui para frente para algumas coisas que eu vou citar. O que os maçons pensam a respeito desse Deus, que é esse Deus genérico? Isso para quem se inicia, né? Tem um chamado Henry Coyle, um erudito. Ele escreveu isso está na Enciclopédia Maçônica. Ele diz assim, olha, os homens têm de decidir se querem, esse é maçom falando, os homens têm de decidir se querem um Deus como o antigo Yahvé dos hebreus, um Deus partidário, tribal, com o qual podem falar e argumentar e do qual podem se esconder se necessário, ou um espírito divino, ilimitado, eterno, universal, não denominacional, internacional, e tão vastamente distante do pontinho chamado homem, que não pode ser conhecido. Assim que o homem começa a louvar seu Deus e a revesti-lo com os atributos humanos mais perfeitos, tais como justiça, misericórdia, beneficência, etc., a essência divina é depreciada e despojada. Então, Henry Coyle, nessa enciclopédia maçônica, ele descreve Deus como um Deus distante, imenso, universal, eterno, tão distante que não pode ser conhecido. E se o homem quer dar atributos para Deus como bondade, justiça, misericórdia, ele está desprezando e menosprezando Deus. Agora, o princípio é assim, os homens têm que decidir que Deus querem. Eu vou ler para você aqui Êxodo 20, verso 2 e 3. Êxodo 20, verso 2 e 3. Deus fala assim, o Senhor Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas, as imagens, e nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Quem ensina que há muitos deuses, que há muitos caminhos, é Satanás. Quem ensina que Deus está longe, inacessível, é Satanás. E aí na maçonaria, então, como esse Deus é tão longe, tão inacessível, a gente pode fazer alguns símbolos para que você adore, para ele se tornar um pouco mais próximo, um pouco mais palpável. Como, por exemplo, uma pedra ou uma árvore ou a letra G.
Então é ensinado lá que você pode escolher o Deus que você quer servir. Esse é um conceito maçônico. Um outro autor maçom chamado Manly Hall, maçom do grau 33, Manly Hall, diz assim: o verdadeiro maçom não é limitado por credos. Ele percebe, com a iluminação divina de sua loja maçônica, que como maçom sua religião deve ser universal. Olha a preparação para a religião universal que vem aí. Quando um cristão vai ser perseguido porque ele é cristão. Na época da Igreja Apostólica Inicial, os cristãos eram perseguidos porque eles tinham que adorar César, o imperador, como Deus. Era obrigatório falar Ave César. E o cristão falava Jesus Cristo é o Senhor, não César é o Senhor. E eles eram perseguidos e mortos. Agora começa a se falar novamente de uma religião universal. O verdadeiro maçom percebe com a iluminação divina da sua loja maçônica que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda ou Maomé, o nome pouco importa, pois ele reconhece só a luz e não o portador. Ele adora em todo o santuário e dobra-se diante de cada altar, quer no templo, na mesquita ou na catedral, percebendo com sua compreensão mais genuína a unidade de toda a verdade espiritual. Isso está escrito no livro The Lost Keys of Freemasonry, As Chaves Perdidas da Maçonaria, Manly Hall. E aí, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, diz assim em João 15, verso 16 e 19. João 15, 16 e 19. Não fostes vós que me escolhestes, porque a maçonaria fala que você pode escolher o Deus que você quer servir. Não fostes vós que me escolhestes, João 15, 16, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Os cristãos amam todas as pessoas. Os cristãos não fazem distinção. E mesmo assim são perseguidos e odiados. Você sabe disso. Mas as coisas vão ficar piores. Bem, essa imagem, então, um pouco filosófica, essa imagem universal, é a preparação para o que vem pela frente. Porque é necessário primeiro desconstruir a imagem do Deus Criador, Pai de Jesus Cristo, o Deus único. Jesus falou, eu sou o único caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a Igreja de Cristo for arrebatada e o cristianismo, então, subir, vamos dizer assim, ficarão os homens na terra. Vai ficar o quê? A irmandade da humanidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. O mundo livre, o mundo de paz. Cada um com seu Deus, cada um com seus valores, cada um com seus princípios. Está percebendo como tudo já está sendo preparado? Isso vem desde a Babilônia, tudo isso está sendo preparado, viu? E eu quero comentar uma coisa ainda agora sobre esse anticristo. Eu vou deixar uma coisa para você pensar, tá bom? Para você pensar. Eu me lembro que, muitos anos atrás, quando eu começava a estudar Apocalipse, examinar as Escrituras, pensar no governo único mundial, quando começava a se falar na unificação da Europa, na unificação não, no mercado, como é que chama isso mesmo na Europa? A União Europeia, né? Aquela estrela azul com as estrelas. Naquela época eu comecei a pensar que talvez Gorbachev, da Rússia, fosse o anticristo. Porque é interessante você ver que a gente vai chegar lá quando fala das coisas que virão,
vai haver guerra com os reis que vêm do Oriente, com os reis que vêm do Norte. A Rússia está ao norte de Israel. E os reis que vêm do Oriente, a China, está ao Oriente, né? Só para deixar. Mas eu pensava no Gorbachev. Mas hoje, com outros sinais e com o cenário atual, o Gorbachev nem é mais presidente, né, da Rússia, hoje é o Vladimir Putin. Eu queria que você só desse uma olhada para Macron. Emmanuel Macron, o presidente atual da França. Só para você examinar, tá? Não estou dizendo nada, porque não dá para a gente afirmar nada, claro. Mas olha, Emmanuel Macron. O que é Emmanuel? Jesus foi chamado Emmanuel. Immanuel. Immanuel. Deus conosco. É hebraico. O nome de Macron é Deus conosco, Macron. Pode ser só uma coincidência, claro. Mas o Macron, eu estive examinando isso, e se você for buscar isso na internet, você vai ver muitas pessoas, Macron, anticristo. Ele estudou filosofia, fez mestrado em políticas públicas. Ele foi membro do Partido Socialista. Os partidos de esquerda estão muito envolvidos nesse socialismo, nesse mundo globalizado. Ele foi membro do Partido Socialista de 2006 a 2009, até que ele acabou fundando seu próprio partido político, o Em Marcha. Ele fundou seu próprio partido político, em 2016 ou 2017. 2016, eu creio. E em 2017 ele se tornou o presidente da França. Ele é sócio do banco Rothschild. Rothschild é um banco de uma família judia lá do século XVIII, uma família muito rica. Depois você vê lá a família Rothschild. É uma das famílias que vale a pena a gente ficar atento, tá bom? Assim como outras famílias. Mas então ele é sócio do banco Rothschild, o Macron. Ele foi ministro da Economia já na França, antes de ser presidente da França. Vê se ele não tem talvez algumas qualidades, né, que poderia... Sim. Ele apoia medidas progressistas, como, por exemplo, o casamento igualitário. O que é casamento igualitário? É casamento de pessoas do mesmo sexo. Até aí tudo bem. Cada pessoa pode escolher o que faz, não é verdade? Isso é liberdade de expressão, isso é direito de... cada um tem um direito, né? O problema é quando querem impor, né, para as igrejas, para cristãs que façam o casamento homossexual. Porque os cristãos seguem a Bíblia, assim como os islamitas seguem o Alcorão, certo? Mas então o Macron ele é bem progressista, ele apoia abertamente o casamento igualitário. A religião dele, proferida como religião, ele é agnóstico, agnosticismo, tá? É uma filosofia, ele é agnóstico. E ele apoia muitas causas ecológicas, inclusive se mete bastante no Brasil, né, com relação à Amazônia. Então a França, através de Macron, tem tido um protagonismo internacional. Você veja as ligações de Macron com o Papa, veja as ligações de Macron lá na Comunidade Europeia, viu? Dá uma olhada nisso, fazendo muitas ligações, muito progressista, muito liberal. As causas são sempre ecologia, igualdade para todos. São bandeiras que se você fala, não, mas não é bem assim. Como assim? Você tem que tomar cuidado, né? Porque parece que você é um radical, nazista, fascista, né? E não é bem assim. Isso não é nada assim. Então, só para você dar uma olhada nas coisas que aparecem, tá bom? Sobre Emmanuel Macron na mídia. O que é necessário fazer para que tudo isso comece a acontecer na sociedade é quebrar os valores judaico-cristãos. Porque a humanidade que ficar, quando a igreja subir, vai ter que se reprogramar, vai ter que se rearranjar. Os valores judaico-cristãos é os que regem, especialmente o Ocidente, né? E estão sendo afrontados e quebrados nos nossos dias.
Inclusive você que é cristão, que está me acompanhando agora, eu vou pedir para você, fique muito atento com um homem, que não é mais jovem, é homem. Ele pinta o cabelo de azul, de cor-de-rosa, de arco-íris, mas ele não é mais criança, chamado Felipe Neto. Esse Felipe Neto tem milhões de seguidores. A maioria cristãos e... Perdão, estou lendo uma mensagem aqui. A maioria são crianças e adolescentes, jovens. E se você for ver, muitos vídeos dele já foram retirados, ele mesmo retirou, porque agora tem um grande movimento, Mães contra Felipe Neto. Ele tem ensinado às crianças perversão sexual, baixíssima, terrível, dá até vergonha de falar. Procura lá, Felipe Neto. Então cuidado, porque muitas vezes você sai e o seu filho, o seu jovem, seu adolescente, está lá na internet. E ele apresenta como uma linguagem descontraída, cabelo colorido, falando para a moçadinha, e ele está pervertendo os valores da família cristã, levando as crianças para a perversão sexual mais baixa possível. E infelizmente, vai estar numa live, não sei se é hoje ou amanhã, acho que hoje, com um dos ministros do Supremo Tribunal Federal do nosso país. E o tema é os jovens e a política. O que um homem desse, que está pervertendo os nossos filhos, vai falar sobre os jovens e a política? Então fica muito atento. E fica aqui o meu protesto contra esse integrante do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas é só você ver lá, a live do Felipe Neto, com um integrante do Supremo Tribunal Federal. Temos que ser contra isso. Enquanto estamos na Terra, temos que ser luz. Temos que bater de frente com aqueles que estão quebrando os valores deixados por Jesus Cristo. Amém? Temos que ser luz. Aleluia. Bem, voltando para a Bíblia, fiz um pequeno parênteses, tá bem? Voltando para a Bíblia, o Satanás não pode fazer nada sem a permissão, sem a autorização de Deus. Ele não pode fazer nada sem a autorização de Deus. Deus é o Supremo. Então, isso que Satanás vai fazer por 3 anos e meio. É a segunda metade da grande tribulação. Porque nos primeiros 3 anos e meio, as 2 testemunhas estavam lá no templo em Jerusalém, fazendo sinais e prodígios e pregando. Na segunda metade da tribulação, nos outros 3 anos e meio, que Satanás vai exercer esse grande poder todo que nós estamos falando aqui, do anticristo, do falso profeta. Tá? Então ele só tem 3 anos e meio para fazer. E vai enganar muita gente, a humanidade. Mas então, eu quero ler aqui Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor Jesus, Simão, Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás pediu para peneirar você como trigo, Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma, fortalece teus irmãos. Satanás teve que pedir para o Todo-Poderoso para agir contra a vida de Pedro. Satanás teve que pedir para o Todo-Poderoso para agir contra a vida de Jó. Então, eu me lembrei de uma coisa que eu vou falar agora. Então, o Satanás, ele não tem todo o poder. O poder do anticristo ele não é herdado, ele é delegado. Tá? E ele vai ter poder só por 3 anos e meio. Eu falei de Jó e me lembrei de uma coisa, da maçonaria. A maçonaria também pega os jovens. E qual é a porta de entrada para os jovens, para os meninos, para os jovens homens, é o Demolay, a ordem Demolay. E para as meninas é Rainbow Girls, as garotas arco-íris e as filhas de Jó. Rainbow Girls, garotas arco-íris e filhas de Jó. E para os meninos, jovenzinhos, é Demolay. Assim como hoje em dia também.
os nossos jovenzinhos estão sendo aliciados nas escolas pelo ensinamento socialista. Você sabe que na China, os países comunistas e os socialistas, Deus é banido, a religião é o Estado, o adorado é o governador, é o governante. Não tem lugar para Deus. Você pode acompanhar as notícias, por favor, acompanhe. Na China, nos nossos dias, os cristãos estão sendo perseguidos abertamente. Isso está na mídia, como diz a grande mídia. Os cristãos são perseguidos. Essa doutrina socialista, que está nas nossas escolas no Brasil. Então, sempre o diabo busca um jeito. Então, na maçonaria começa com os jovenzinhos também. É uma porta de entrada. E para essa porta de entrada, para esse socialismo ateísta, começa nas escolas. E está totalmente infiltrado no nosso país. Está totalmente infiltrado no nosso país. Fica atento com o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Fica atento. E você sabe, né, que o que tem que aprender mesmo não aprende. Que o Brasil, nas medições do PISA, nos testes do PISA, é um dos piores do mundo. Em matemática, português, né, redação, ciências, o Brasil é um dos países piores do mundo. E olha que quanta verba é injetada na educação no país, esses anos todos. Isso por causa da filosofia comunista, socialista, que está sendo ensinada, tá bem? E algumas pessoas falam, você está falando de política, eu não estou falando de política. Até eu recebi uma figura que dizia assim, nós cristãos estamos falando de política hoje para que possamos falar de Jesus Cristo amanhã. Falamos de política hoje para que possamos falar de Jesus Cristo amanhã. Porque se a gente bobear, vamos calar. Tem um outro ministro do Supremo Tribunal Federal que já decretou que nestas próximas eleições os pastores, os cristãos não podem dar palpite nenhum. Que se algum candidato for eleito por influência de pastores ou padres, ele perde a sua candidatura. Professores podem dar a sua opinião na sala de aula, políticos podem dar sua opinião, empresários podem dar sua opinião, mas pastores e padres não podem dar sua opinião política. Um dos ministros do STF proibiu, você vai ver isso lá, busca lá na mídia. Estamos falando disso hoje para que possamos falar de Jesus Cristo amanhã. Vale a pena ler o livro A Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, viu? Irmãos, compartilhem, troquem informações, a gente tem que ficar antenado, os sinais estão aqui, nós vamos passar pelo princípio das dores, já estamos passando. Então, Jesus falou, sejam luz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tá bom? Não adianta a gente só ficar vendo, que coisa, que absurdo, meu Deus. Vamos agir, vamos falar contra, vamos... Nunca usamos violência, nunca usamos agressão, sempre usamos o respeito, mas aí, temos que nos manifestar. Amém? Seja um guerreiro. Mais um pouquinho só, pode ficar mais um pouquinho? Amém? Vamos lá. Daniel e Apocalipse está muito relacionado. Daniel viu essa besta, o anticristo, como o quarto governo mundial. Eu quero pedir para você ir lá comigo lá para Daniel 7,19. Daniel 7,19. Daniel 7,19. Daniel 7,19 até o 28, hein? Vamos ver. A visão noturna que Daniel teve. Daniel 7,19. Daniel viu 4 animais terríveis. O primeiro animal representava o primeiro reino mundial, a Babilônia. O segundo animal que Daniel viu representava o segundo reino mundial, que já aconteceu na história da humanidade. O primeiro foi a Babilônia. O segundo foi o Império Medo-Persa, ou Média e Pérsia. O terceiro animal representou a Grécia, o terceiro império mundial. E o quarto império, o Império Romano. E por isso que se fala que possivelmente nós teremos o governo do Anticristo com o Império Romano reavivado. Tem a ver com Roma, tem a ver com a Europa. Ainda é o Império Romano, só que reavivado. São esses 4 impérios mundiais.
Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Império Romano. Vamos lá, Daniel 7, 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era o quarto reino, diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, lembra? 10 pontas que tinha na cabeça. E da outra que subia, de diante da qual caíam 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. O anticristo vai fazer guerra contra os duas testemunhas de Deus e vai vencer. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, Daniel 7, 23, e disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente, é o anticristo, dos primeiros, e abaterá 3 reis. E, veja isso, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. 1 ano, 2 anos e metade de um ano, 3 anos e meio. Mas o juízo estabelecer-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, porque no fim Jesus Cristo vai vencer. E o seu reino será um reino eterno, o reino de Jesus Cristo. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. É o milênio. Imagina Daniel viu tudo isso. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Daniel teve essa visão impressionante do governo único mundial. João também viu esses 10 chifres que Daniel viu. E aqui fala, que 3 dos 10 reis cairão. O anticristo vai derrubar 3 dos 10 reis. E no fim ele não vai nem precisar dos 7 reis, ele vai governar sozinho o mundo todo. Finalmente, caminhando para o final dessa nossa sessão, o mundo não recebeu Jesus Cristo. Veio para os seus e os seus não quiseram. Mas o mundo vai aceitar o anticristo, os que ficarem na terra. Veja aqui, João 5,43, Jesus disse, João 5,43, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E será assim. O mundo recusou a verdade. Jesus falou, a minha palavra é a verdade. Mas o mundo vai acreditar na mentira. Jesus falou que Satanás é o pai da mentira e ele é mentiroso desde o princípio. E o mundo vai aceitar a mentira. Porque o mundo vai ouvir o que eles querem ouvir. Veja 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12. 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira,
para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Tiveram prazer na iniquidade. Então, essa besta, o anticristo, ele subirá ao poder por meio da meretriz. Ele subirá ao poder por meio da meretriz. Não será uma coisa somente econômica, não será somente política, não terá apenas o apoio da mídia, como nós já vimos na última aula. A mídia vai dar todo o apoio, toda a divulgação. É como hoje em dia, 95% da mídia mundial está na mão da esquerda. Ah, isso é a teoria da conspiração. Sai da bolha. A bolha é a grande mídia. Sai um pouquinho da bolha. Fura ela, dá uma olhada, busca outras informações. Quer ver um exemplo de sair da bolha? Deixa eu abrir mais um parênteses, me perdoa, estou falando muito hoje. Você viu a polêmica que está sobre essa coisa do vírus chinês. A pressa das autoridades mundiais, a pressa, entre aspas, da vacina. Vários médicos têm dito, olha, eu fico preocupado com essa pressa de conseguir uma vacina. Vacina é uma coisa muito séria. As vacinas têm que ser muito testadas, porque a vacina pode causar efeito colateral seríssimo. Essa pressa de uma vacina é assustadora. E por que também esse interesse tão grande de lançar uma vacina? Porque vai custar caro, né? E de inibir medicamentos que já têm comprovação de que funcionam. Eu só queria te falar isso sobre sair da bolha. Como eu sou médico veterinário, não sou totalmente leigo na medicina, entendo um pouco de medicina. A gente em veterinário estuda farmacologia, patologia, e essas coisas, né? É muito semelhante à medicina veterinária. Por que você acha que médicos no mundo todo estariam se queimando profissionalmente, falando, olha, o remédio X funciona, o remédio X funciona, tem aí vários remédios que médicos estão falando no mundo todo, não só no Brasil. Tenho casos, tenho experiência clínica, tenho comprovado esse remédio funciona. Só que são remédios muito baratos, não são de interesse dos grandes laboratórios, remédio que já não tem mais registro de patente, a patente já caiu, é remédio tão antigo, está há mais de 50 anos no mercado. O registro de patente, se não me engano, é só 10 anos. Então esses laboratórios grandes não ganham nada com esses remédios baratos. Então não tem interesse. Imagina quanta gente poderia estar sendo salva, curada. E o que eu quero falar de sair da bolha é o seguinte, por que médicos... Porque uma coisa é falar, mas tá blogueiro, é blogueiro. Uma coisa é você ver blogueiro, e eu trato muito com respeito, viu, que tem blogueiro muito sério, mas chamam de blogueiros, chamam de fake news. Mas não, mas são médicos falando. Médico que dá o nome dele, do hospital que ele trabalha. Tem alguns até que perderam o emprego no hospital que estava porque falou desses remédios. Pensa bem, não é? Por que um médico ia defender um remédio que não ganha nada com isso? Esse médico não ganha nada com isso. Está defendendo um remédio, na verdade ele está defendendo um tratamento. O médico faz um juramento quando ele se forma de tratar das pessoas, de salvar as pessoas. Então ele fala, eu tenho experiência, isso aqui funciona. E não faz mal. Tenho experiência. Estou mostrando a minha experiência, a minha casuística. E não é aceito. Não é muito estranho? Tem muita coisa muito estranha acontecendo. Te convido, sai da bolha. Olha um pouco as outras informações, tá bom? Não é só porque só está na Globo, está na CNN, está na UOL, está na Folha de São Paulo. Calma aí. Vê lá, é uma fonte desconhecida, mas quem está falando? É médico? Tem aqui o nome dele? Tem o CRM dele? Tem onde ele trabalha? E ele não é? Então tá. Então ele está se expondo. Combinado? Amém. Olha, a gente vai terminar, tá bom? Em respeito a você, porque já temos 1 hora de live aqui, mas temos tanto assunto. Por isso a gente vai ter ainda a parte 3, tá bom? A parte 3 do governo do anticristo. Nem cheguei no falso profeta ainda. Eu só quero deixar aqui uma coisinha para o nosso próximo tema. Essa besta, o anticristo, ele vai subir ao poder não só com apoio político, não só com apoio econômico, porque essas grandes fortunas estão por trás disso. Falei da Open Society, a Fundação Bill Gates, tem grandes fortunas por trás de tudo isso, grande poder político,
mídia, mas também uma religião. Um sistema religião mundial. Não uma religião específica, mas um sistema religioso mundial. Tá? Fica claro, nós como crentes evangélicos, às vezes falamos, o católico, tem muitos católicos falando, abre o olho, tem coisa estranha aí. Os católicos são cristãos. Tem muitos cristãos, muitos católicos estranhando coisas que o Papa está falando. Tem muitos padres falando, olha, fica atento aí com o que está acontecendo. Então, na verdade, a meretriz que vai apoiar o anticristo é o sistema religioso mundial. Não uma religião específica, não uma denominação. É um sistema religioso polivalente, universal. Todos os caminhos levam a Deus. E esse sistema mundial rejeita Jesus Cristo e rejeita o Deus único, Criador. Quero que você leia para nós terminarmos hoje, vamos terminar hoje, Apocalipse 17, do 1 ao 4. Apocalipse 17, do 1 ao 4. Nem falamos sobre os Illuminati, temos muita coisa para falar, não é? Apocalipse 17, do 1 ao 4. Veja lá essa meretriz que eu comentei. Apocalipse 17. Só para deixar uma ponte para o próximo, tá bom? É que várias pessoas me falaram, não para o tema não, apóstolo, continua esse tema, tem tanta coisa, né, para a gente examinar. Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças da ira de Deus, e falou comigo, dizendo-me, falou com João, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Lembra o que são muitas águas? Povos. Vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Pensa então em prostituta como um sistema religioso mundial, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Uma religião que aceita todos, que tudo pode, sexualmente, moralmente, espiritualmente. Isso é que é religião. Se prostituíram com esse sistema religioso os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, muito rico, um sistema muito rico. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Existe um cálice de incenso, de adoração, de oração dos santos que chegam a Deus. Mas essa prostituta tem um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. É terrível. Bem, essa meretriz é um contraste com a noiva do Cordeiro. O Satanás sempre é imitador. Essa meretriz é um contraste com Apocalipse 19. Veja lá Apocalipse 19, 7 e 8. Obrigado, viu, Paula? Eu vou dar uma olhada, viu? Obrigado. Eu já dei uma olhada no DuckDuckGo também. Tem várias dicas que estão chegando aqui. Depois eu leio essas dicas nos comentários e eu sugiro que você também veja. A gente vai trocando informações, viu? Vamos trocando informações. Amém? Isso é importante. Apocalipse 19, 7 e 8. A noiva do Cordeiro é o contraste da meretriz de Satanás. A meretriz não é o sistema religioso mundial. A noiva do Cordeiro é a igreja de Cristo. Veja Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, Jesus Cristo. E já sua esposa se aprontou, a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aleluia, aleluia. Só que quando o anticristo alcançar o poder universal, ele já não vai mais precisar
desse novo sistema religioso mundial que está se configurando. Já não vai mais precisar, ele vai desprezar, e aí ele vai criar a adoração a Satanás abertamente, a adoração a Satanás e a besta, e ao anticristo. A gente vai ver, daí vai ser uma religião satânica abertamente. Sabemos que já há satanistas hoje em dia. Sempre ouvi dizer que à medida que você vai chegando perto do grau 33 da maçonaria, você vai sabendo que a adoração é a Satanás, aquele olho que tudo vê, aquela pirâmide com olho que tudo vê, que inclusive tem na nota de $1 americana. Esse olho que tudo vê é o olho de Lúcifer, o Baphomet. Tem muita coisa. Mas quando a besta for alçada ao poder, o anticristo, com auxílio da religião nova mundial, não mais precisará dela, e aí vai ser abertamente adoração a Satanás, e ele sabe como fazer isso. Nós veremos no próximo capítulo, falaremos então do falso profeta no próximo, tá bem? Que Deus te abençoe grandemente, você que conseguiu ficar até agora firme aí comigo. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, nos cobre com o sangue de Jesus Cristo, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu, Senhor. Pai, entregamos nossa vida nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor nos guarde, Pai. Pai, nós nos deitaremos em paz e logo adormeceremos, porque o Senhor não dormita, nem tosqueneja, o Senhor é o nosso guarda, Pai. Pai, eu peço a proteção dos Teus anjos, a proteção do sangue de Jesus Cristo sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos bens. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa de congregar. Amém? Não deixa de adorar, não deixa de orar. Não deixa de crer em Jesus Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom. Shalom. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Até a semana que vem, se Deus permitir. Quinta-feira, 19h30. Amém.